Hi, I'm Regina Martinho. Existem algumas situações em que a gente percebe que a pessoa é brasileira e isso não é problema nenhum, claro, mas alguns momentos a gente pode evitar que o inglês se torne uma coisa tão pesada e dificulte tanto a compreensão de quem está nos ouvindo. Hoje eu quero levantar um ponto aqui, que é o seguinte: quando nós falamos inglês, carregamos do português, claro, isso é normal, algumas características da nossa língua. Quando a gente fala português, a gente pronuncia as palavras até o final e a palavra seguinte eu pronuncio desde o começo e vou até o final também. Em inglês é um pouco diferente. Em inglês, quando eu tenho uma palavra em geral, porque tem algumas exceções, quando eu tenho uma palavra que termina com uma determinada letra e a palavra seguinte começa com a mesma letra, o que vai acontecer? Eu vou juntar numa única letra. E nós, brasileiros, não fazemos isso, porque, como eu falei, a gente traz, da nossa língua essa transferência de falar uma até o final e falar a outra desde o comecinho. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente fala, o brasileiro fala become more. Fala o ezinho até o final, become more. Isso é uma coisa que todo mundo fala. O que isso causa para o nativo que ouve? Causa esse ruído que eu sempre falo, causa uma estranheza. E para nós, o que causa quando a gente ouve um estrangeiro, um nativo, emendar? Causa uma dificuldade para entender. Então, quando você tem duas palavras curtas que são emendadas, é claro que para o nosso ouvido brasileiro, a gente quer ouvir o quê? Por exemplo, bag goes. A gente quer ouvir bag goes. Porque é assim que a gente fala. Então, quando o nativo fala bag goes, o que é isso, bag goes? Porque a gente não está preparado. Então, esse é o tema da nossa conversa de hoje. Palavras que terminam com uma letra e a palavra seguinte começa com a mesma letra, nós temos que juntar. Juntar por quê? Porque fica mais bonito? Também. Mas juntar por quê? É a forma correta de se falar. É assim que o nativo fala, isso vai melhorar a minha compreensão quando o nativo está falando e eu vou ser melhor compreendido quando eu falar dessa forma. Vários motivos, Então vamos lá praticar um pouquinho? Primeiro exemplo é o que eu falei. Bag goes. Bag goes. Eu vou falar um único G e esse G, ele vai sair um pouquinho mais daqui do fundo da minha garganta. Bag goes. The bag goes. Bag goes. Alright? One more example. The dog gets. E não the dog gets. Percebe? Dog gets. É assim que em geral a gente falaria, Dog gets. Dog gets. Se você não está preparado, não vai conseguir entender. Dog gets. Dog gets. Estou falando palavras com g. Mais uma. Big gate. Big gate. E não big gate. Big, never. Big. Esse I é aberto, tem um som de E com circunflexo. E eu vou dizer big gate. Oh, that's a big gate. That's a big gate. No, that's a big gate. You see the difference? So if you speak like this, it's going to be easier for you to understand the other part and you will be understood better. All right? Now we go to words that finish with M and the next word starts in M. One example that I gave already, exemplo que eu já dei. Become more. Esquece esse E final. E final a gente não vai pronunciar. Então eu vou dizer become more. Become more. M. Lábio com lábio. Os lábios se cerram, se tocam. Become more. Become more. Some money. I need some money. No, some money. É um M só. I need some money. Some money. Same
marks. Same marks. Alright? Same marks. Percebe como fica diferente? E se você não está preparado para ouvir isso, podem ter certeza, não vai conseguir entender. E é o que eu sempre digo, né? Principalmente quando você tem uma sequência de palavras curtas, fica bastante difícil, né? Está despreparado, não consegue mesmo captar. Porque as palavras curtas emendadas parecem o quê? Uma única palavra que você não conhece. Fica bem difícil. Ok, agora vamos para palavras que terminam com D e a palavra seguinte começa com D. Então temos aqui need, documents, need documents, I need documents, I need documents. Doctors, olha essa, odd, tem um sentido de estranho, esquisito. Odd doctors, 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 right? Mad dog, mad dog? No, mad dog, mad dog, okay? That was a mad dog. Mad é bem aberto, dog é bem aberto, a mad dog. Now we go to the letter B, when the word finishes in B and the next word starts in B. So, Rob-Bob, Rob-Bob. Olha essa, ó, pode ficar difícil. Rob-Bob, Robbie-Bob, Rob-Bob, Rob-Bob. E o B final do Bob, eu formo e não solto. Rob-Bob, Rob-Bob. They rob Bob. They always rob Bob. One more. The club basketball game. The club basketball game. Basket. Olha o T do basket. The club basketball game. The club basketball game. And one more. Describe better. Describe better. O E do describe caiu fora. Describe better. You have to describe better. Describe better. Alright? Isso acontece o tempo todo. Isso acontece com a maioria das palavras que terminam com uma letra e a palavra seguinte começa com a mesma letra. Isso causa grande dificuldade. São stop letters, que a gente chama. Tem que ser bastante praticado e ter a consciência de que isso em inglês é bastante frequente. Praticar bastante na fala e praticar o listening, para que isso não seja um entrave, né? Para que isso não seja um problema na hora da sua compreensão. Alright? So, this is it for today. Espero que curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal, and I'll see you in our next challenge. Bye bye!